Está começando mais um programa A Fé que Vence o Mundo, com o pastor Pedro Vitorino. Prepare-se para receber uma poderosa mensagem de fé e encorajamento que irá estabelecer uma conexão direta entre você e Deus. Somente crer, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Are possible, only believe. O Senhor é a força da nossa vida. Bom dia com Jesus. A graça de Deus nos trouxe até aqui mais uma vez. Estamos aqui porque Deus nos viu aqui. Se não fosse Ele, todos nós já teríamos sido consumidos, não estaríamos aqui vivos. Por isso sempre é bom agradecer a Deus, né? Pela vida. Eu ouço a irmão Cido todo domingo, ele manda um bilhetinho aqui para o púlpito, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, né? Na terça-feira passada, o diabo armou uma armadilha e ela foi desarmada, assim. Eu vi Deus desarmando, assim, pertinho de mim, né? A irmã Ana e a irmã Aninha estavam no PA, na terça-feira, e eu aguardando lá no carro, dentro do carro. Já era quase 1h, mais ou menos, 1h. E eu esperando, eu fiquei mais de hora dentro do carro, aguardando elas saírem de dentro do PA. Tinha um carro atrás de mim, saiu, foi embora. E aí eu olhei no retrovisor, eu vi 2 motoqueiros parando, mais de 50 metros. O motoqueiro parou com garupa, e o garupa desceu. Justamente a hora que o garupa desceu e veio atrás do carro, a irmã Ana sai do PA, mais a irmã Aninha. Aí me veio um sentimento no coração: vai encontrar elas, sai e vai encontrar. Foi enquanto eu saí, foi quando foi desarmado o plano do diabo. Porque o motoqueiro parou na frente, o de trás ia me pegar com o carro. Ali é fácil, fuga, tanto para chacraiada, mato, como uma raposa também, né? E aí eu saí, fui próximo do que estava na moto, e eles ficaram assim, olhando um para o outro, como que não entendendo nada do que estava acontecendo. Mas 5 minutos que elas ficam lá dentro do PA, só Deus, né, que sabia o que podia ter acontecido. Mas graças a Deus é bom a gente andar orando, pedindo a Deus e ter prudência. Vamos ter prudência, né?
É perigoso esse horário. Você que está no trânsito, anda orando, anda vigiando, porque a hora que nós estamos vivendo é terrível. A gente vê as autoridades, as polícias, ontem em Votorantim, movimento de polícia, o que está tendo de assalto, o que está tendo de morte. Então, vigia, ora, irmão Ciro. Foi um aviso, eu senti assim. Quando eu cheguei, isso aí é uma coisa que foi um aviso para mim mesmo, porque eu não tenho costume de chegar lá e entrar lá no PA. Eu fico esperando, mas eu fico esperando mais próximo dali da entrada, né? Que o fluxo é mais. Mas dessa vez eu cheguei e estava lotado, eu tive que dar a volta, parar do outro lado, presa fácil, estava facinho. Se Deus não intervisse lá naquela hora, ou o carro, ou teria levado a gente junto também, né? Mas graças a Deus, e foi um milagre. Ficaram mais de hora lá dentro, e eu dentro do carro esperando. Ela percebeu o movimento quando saiu. Então realmente é um alerta, é um aviso. Deus livrou, Deus guardou, e eu não vou ficar mais dentro de carro 1h da manhã esperando, né? Mas vigia, mesmo na chegada, né, irmã Ivone? Verdade. Na chegada em casa. E é terrível, né? Quem já passou por isso, graças a Deus, Deus tem nos livrado. Uma vez eu cheguei em Curitiba, na rodoviária, com a maleta, com mala. Eu estava indo com uma convenção, e quando eu cheguei, eu digo a serpente, né? Porque é um demônio, é um espírito demoníaco. Deus me mostrou na rodoviária, Deus falou comigo assim: não saia de perto dos mais velhos, de pessoas mais velhas que quer te pegar. E tinha um rapaz lá que estava igual cobra. Ele percebeu logo que eu não era da cidade, e ele tentou me pegar de todo jeito. Mas quando a gente está na inocência e não estava em lugar errado, fazendo nada de errado, né? Deus guarda a gente. É simplesmente isso, é Deus guardando, livrando. E um alerta para todos nós, né? Isso aí, essa chegada em casa. Ó. Eu saí antes das 9, liguei para ele, ligava no carro e nada. Seu telefone não existe, seu número não existe. Olha. Chamei a enfermeira, falei, acho que eu não sei lidar com isso. A enfermeira ligou e deu a mesma coisa. Depois eu dei o endereço da minha filha, que está na escritório lá na casa dela. Eu falei, liga para minha filha, se ela não liga lá, a filha dela está, ela avisar o que está acontecendo. Ela ligou para minha filha ligou na garagem, respondeu, o motorista foi sequestrado. Tá vendo? Ele foi sequestrado, estamos atrás dele,
E é um hospital, né, irmão? Misericórdia. Então, fica esse alerta, principalmente ali naquele. Zona Leste, falar, né, irmão? Ali é lugar de fuga, né? Muito fácil ali, muito mato. Se vai direto, você cai naquele mato adentro ali, aquela chacraiada ali, ou então pega a raposa ali. Mas graças a Deus, é para a honra e glória de Deus que eu digo esse testemunho, e um alerta para você também, né? Para nós que estamos aí no dia a dia. Cuidado, ore, porque o diabo está furioso, né? O inimigo está furioso. Eu creio que aqueles dois viu o anjo do Senhor, porque foi o anjo do Senhor que tirou as irmãs lá de dentro do PA e que deu tempo da gente sair, né? Deu tempo, foi questão de só sair assim. Ele ficou assim olhando um para o outro, como que não estou entendendo nada, né? E vai saber se já não tinham passado, vindo eu lá dentro do carro, tal, né? Bom, graças a Deus nós temos tido culto muito abençoado esta semana. Tivemos aqui na quinta-feira, e o diabo está irado, furioso. Quinta-feira, do nada, a internet caiu, né, estúdio? Mas não era nada, simplesmente houve um blackout, e é sempre quando a gente começa a pregar. Tietê, a hora que eu comecei a pregar, acaba a energia, e a gente vê que é uma força maligna que vem para que as pessoas não saibam da verdade, que as pessoas não ouçam a verdade. E este parágrafo, que foi sem premeditação, sem direcionar a quem quer que seja, porque o meu espírito é esse: eu não mando recado, eu prego a palavra do Senhor. Se eu tenho que falar com alguém, eu prefiro falar com a pessoa do que mandar recado para ela. Então eu prego a palavra, e eu creio muito numa direção de Deus. E por isso, irmãos, pessoas têm falado: pastor, parece que o senhor parece que o senhor sabe do que aconteceu comigo, do que falamos em casa, do que conversamos no trabalho, do que eu estava pensando. O irmão João Batista várias vezes fala para mim assim: pastor, eu estava lá embaixo trabalhando, carpindo, fazendo alguma coisa, e pensando em tal coisa, e no culto Deus usa o Senhor e fala exatamente aquilo que eu estava pensando, meditando. E Deus faz assim, Deus trabalha assim, individualmente. Deus fala com você no cabo da enxada, do enxadão, com a chave de mecânico na mão, lá na empresa, em casa. Deus sempre está falando com a sua igreja. E esta semana me veio uma direção de Deus no podcast de pegar citações do irmão Brana, citações do profeta sobre pastor.
E o irmão Brana, nas citações, ele fala que o pastor é como o lírio. O zangão vem ali, tira uma porção, a abelha vem, tira uma porção, e o lírio continua exalando. Ele continua, ele não reclama, ele não questiona, ele simplesmente continua sendo lírio e exalando o seu bom cheiro. E ali eu me deparei com esse parágrafo da mensagem à era de Laodiceia 48. E esse parágrafo aqui mexeu com o inferno. Mexeu com o inferno. Porque Satanás não quer que as pessoas vejam isso, escutem isso. E quanto mais para aqueles que dizem crer na mensagem, no mensageiro. Porque crer na Bíblia, na mensagem, não é só carregar a Bíblia no braço e dizer eu creio na Bíblia e eu amo essa Bíblia, eu creio nesta mensagem, eu amo essa mensagem. Mas, no mínimo que o cristão deve fazer é lutar para viver a palavra de Deus. Mínimo. Nós não pregamos para uma igreja que já está lá no topo da pirâmide. Quando nós chegarmos lá, nós vamos embora, seremos arrebatados. O irmão Brana, na mensagem Possuindo Todas as Coisas, ele diz sobre a ceia. Se você sai, vive com o mundo, compartilha das coisas do mundo, toca na igreja, toca no mundo, canta na igreja, canta no mundo, e nada te condena, o profeta diz, eu te aconselho a não tomar a ceia. Ele aconselhou, melhor não tomar, mas é um conselho, ele nunca barrou. O irmão Brana nunca impediu, nunca li uma mensagem. Se você já leu, porque a gente prega para uma classe que lê mensagem, lê Bíblia, lê mensagem, sabe o que está ouvindo. Eu nunca vi o irmão Brana impedindo a pessoa de tomar a ceia, mas ele ensinou a maneira correta de tomar a ceia. Ele ensinou como você ser abençoado na mesa da ceia. Mas o profeta chama a nossa atenção aqui no parágrafo 48. Agora, em cada caso, você notará que o falso profeta, na Bíblia Sagrada, um profeta é um pregador também. Um pastor é um profeta. Só que não é um profeta vidente, ele é um profeta pregador. A característica do falso profeta é um que está do lado de fora da palavra. Já deu para entender? Fora da palavra. Agora, repito, isso fica bem cravado. Não é porque que eu estou com essa Bíblia aqui que eu estou na palavra. Não é porque que eu estou com a mensagem do profeta que eu estou dentro dela. Eu posso ter ela, eu posso ter os dons e não ter o doador. Eu posso te dar essa Bíblia de presente, certo? Mas você nunca me ter com você. Mas você tem um presente. Os dons são presente. Então, há pessoas que têm dons, têm o presente, mas não têm o doador, que é Cristo. E o que me faz
E o que te faz viver esta palavra é o doador. É o que te cobra quando você falha, quando você erra, quando você tropeça, quando você sai do caminho. Há uma cobrança. Esse é o doador, é Cristo. Então, às vezes a pessoa cobra, o pastor cobra da igreja aquilo que ele não tem. Né? Com um camelo, que engole um mosquito e com um camelo, é isso? Tá certo ou não inverti? Arrota um carnê? Mas às vezes a gente requer da igreja uma vida que o próprio não vive. Agora, a maior pregação é a vida. Não esqueça disso. Se fosse pregar aqui sobre vida, traria um monte de mensagem mombrana, dizendo: o trovão que estremece a Satanás é uma vida vivida, não fingida, vivida. É você lutar para viver o que prega, o que canta, o que crê. É mais preferível, mais honroso diante de Deus, a pessoa dizer assim, como a irmã de cor. Lembra da irmã de cor? Que ela levanta a mão na igreja e pede licença para cortar a linha ali, né? Porque Deus estava no irmão Brana. Veja como que Deus trabalha. Deus usou a irmão Brana, eu posso dar o meu testemunho? O profeta disse, sim. Ela disse, eu não sou ainda o que eu deveria ser, mas de uma coisa eu sei, não sou o que eu antes era. Tu que prega para não roubar, rouba. Tu que prega para não adulterar, adultera. Tu que prega para não cobiçar, cobiça. Para não mentir, mente. Faz questão de um mosquito, mas engole um camelo. Quer tirar o cisco do olho do irmão, enquanto o seu está todo sujo, né? Mas é só para a igreja meditar, que a mensagem não é só para a igreja. A limpeza não é só para a igreja. A limpeza tem que ser do púlpito ao zelador da igreja. E no púlpito é mais sério. Por quê? Porque o juiz no púlpito é duplo. É duplo. O cristão responde por si, pela sua alma. Não pensa você que você não vai responder pela sua alma. Tem muito crente, muito chamado cristão, que está descansado assim. Não, o pastor responde pela minha alma. Correto. Uma parte, mas tem outra parte. Você responde pela sua individualmente. Cada membro individual responderá pela sua alma. E o pastor responde pela do povo e a dele. Duplo. Então nós não estamos brincando de ser crente, brincando com a alma, enganando. Um cego guiando outro cego. Preguei agora em Tietê sobre o irmão cego na igreja, cego fisicamente, mas ele não era cego espiritualmente. E o pastor dele começou a citar uma escritura lá de João 14:6,
E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O cego levantou a mão e disse: pastor, o senhor está lendo errado a Escritura. Mas eu, pastor, como é fácil a gente querer subir num pedestal e não ouvir uma correção de uma criança, de um cego, de um irmão, de um leigo na igreja. Não, quem é você para me corrigir? Isso é arrogância. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é humilde, ele não é arrogante, ele não é jactancioso, ele não é maior, ele não te deixa maior do que ninguém, mais importante do que ninguém. Aí o pastor diz: mas você está me corrigindo? Pastor, o senhor leu errado. Lê de novo. E disse Jesus: tem gente que quer persistir no erro. Há pessoas que gostam de persistirem no erro. Aí o pastor: e disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. O senhor leu errado de novo. 3 vezes. Aí o irmão pastor disse: então fala aí, já que o senhor sabe, então cita para mim aí. Está escrito assim, pastor, o irmão cego da igreja. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem. Não é vai. Uma palavra que estava. Mas por que aquele vai que o pastor estava citando? É que ele estava defendendo a doutrina da Trindade. Vai é plural, vem é singular. Vem é ele próprio. Jesus dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Era ele mesmo. Mas por um espírito, às vezes o pastor, nem ele próprio estava sabendo o que ele estava falando. É certo, ele ouviu alguém falou, alguém ensinou aquilo para ele. É um espírito. E ele estava citando a escritura errada. Pode ler na sua Bíblia, não fala vai, é vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, pronome pessoal. Então, eu disse, há muitas colocações, aplicações, que pastores, nós pastores, eu corro o risco, se não vigiar, de colocar a minha ideia, a minha interpretação. E dizer que foi o irmão Brana ainda. Dizer, o irmão Brana disse isso, quando o irmão Brana não disse aquilo. Por exemplo, eu ouvi um pastor, está na internet, dizer que não podemos orar por pastores e por irmãos que saiu daquele lugar. Não quero dizer de onde nem nome. Mas eu, como mensageiro de Deus, eu tenho que bradar contra o erro. Eu pergunto, aonde na Bíblia e na mensagem, Mombrana disse que não podemos orar pelos pastores ou pela igreja, pelo ladrão, pela prostituta, pela política, até para os políticos a Bíblia ensina a orar. Manda orar. Só tem uma classe de gente que isso é o que eu tenho aprendido com a Bíblia e com a mensagem, que nós não devemos orar, é para os blasfemos, aqueles que blasfemam contra a palavra de Deus, contra a mensagem. Esse não anda com eles, não coma com eles, nem ore por eles, porque são blasfemos. Aí sim eu tenho base para dizer: não, irmão, esse crente que sai da igreja e começa a falar mal da mensagem, fala mal do pastor, fala mal da palavra, blasfemando, afaste-se dele, para você não correr no juízo, nas pragas, nas consequências que virá sobre o tal. Um dia eu estava numa cidade do Mato Grosso chamada Paranaíba,
Estava eu mais um irmãozinho, que hoje é saudoso. Eu chegava naquela cidade, o nosso carro era uma bicicleta. O irmão Davi conheceu o irmão Zezinho, um homem de cor. E ele morava lá, e ele tinha um contato. E eu chegava lá para dirigir culto, ele... irmão Pedro, era evangelista. Irmão Pedro, tem umas visitas para nós fazer. Vamos pegar a bicicleta dele. Ele era franzininho e eu era o ciclista, né? Monta então, irmão Zezinho. E um dia nós fomos na casa de uma irmã da mensagem, que estava ouvindo um pastor com doutrina errada. E quando nós chegamos lá, eu me lembro como se fosse hoje, sentamos num sofazinho na sala ali, eu e o irmão Zezinho. Primeira coisa que essa irmã fez foi pegar uma fita, era fita cassete na época, desse pastor. E ela disse para mim, irmão, eu quero que vocês ouçam essa mensagem. E eu disse para ela assim, tudo bem, eu vou ouvir, vamos ouvir a mensagem. Só, irmã, que se eu ver alguma coisa, ouvir alguma coisa fora da Bíblia, da mensagem, a irmã me permite eu mostrar? Não, ouça, colocou lá a fita e nós ouvimos. Quando eu peguei e disse, irmã, agora eu vou mostrar para a irmã onde esse pregador está injetando uma doutrina errada. Peguei a Bíblia, aquele pregador era pregador da ressurreição isolada do profeta. Ele cria na ressurreição isolada do irmão Brana. E eu li 1 Tessalonicenses 4 para ela, mostrando que a ressurreição será no plural, não um individual, não o irmão Brana em especial, mas todos nós, né, e ressuscitarão primeiro, e todos nós seremos arrebatados. Olha, irmã, a Bíblia não choca com a palavra, com a mensagem não choca com a Bíblia. Irmão Brana não ia ensinar uma doutrina fora do que está na Bíblia. Mais um programa, A Fé que Vence o Mundo, chegou ao fim, deixando-nos profundamente abençoados por essa mensagem poderosa. Mais uma vez, tivemos o privilégio de testemunhar a presença divina e somos imensamente gratos por esse maravilhoso ensinamento. Desejamos que você continue recebendo essas bênçãos diariamente, participando de nossos cultos, desfrutando dos louvores e acompanhando nossos podcasts. Para ficar atualizado com todo o nosso conteúdo, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, Tabernáculo da Fé Sorocaba SP, onde você receberá vídeos e transmissões diárias. Junte-se a nós nessa jornada de fé. Acompanhe-nos no Instagram, @cristo.emvoz. Para obter mais informações, visite nosso site tabernaculodafesorocaba.org. Deseja nos conhecer pessoalmente? Faça-nos uma visita. Estamos localizados na rua Idalécio Simões Pires, 148, Jardim Santa Paulina, Zona Norte de Sorocaba, São Paulo. Pastor Pedro Vitorino dá boas-vindas. Que Deus nos abençoe abundantemente e nos encontraremos novamente no próximo programa, A Fé que Vence o Mundo.